Bom dia, a paz do Senhor. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 47 e 48, diz que todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. O Evangelho de Jesus Cristo é benéfico para os pobres de espírito, para os humildes de coração, para os mansos, para os que têm fome e sede de justiça, para os que choram. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo chama a atenção das massas, porque todos nós temos um quê de necessidade, de carência, e o Evangelho de Jesus Cristo atende a essas carências. Por isso que o povo pendia para Jesus, impedindo que ele fosse morto. Todos os dias o Senhor ensinava no templo. Depois que ele desce o Monte das Oliveiras, aclamado como um rei, montado em um jumentinho, chega em Jerusalém, faz uma limpeza no templo, na casa de Deus, expulsa os cambistas, os vendedores e começa a ensinar no templo, atraindo toda uma massa de pessoas carentes espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, pessoas que precisavam do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é sim a resposta para essas pessoas, em que pese a oposição que se levanta, os esquemas que se levantam contra Jesus. O texto diz que ele ensinando no templo todos os dias e pendia para si, ou seja, as pessoas estavam do lado dele e impediam essas pessoas, impediam que esses esquemas pró aniquilamento do verbo de Deus, da morte de Jesus, que esses esquemas prosperassem. E quem fazia parte desses esquemas? O texto é muito claro. Os principais dos sacerdotes, não é? Os senhores da religião, aqueles que se levantam como detentores da verdade espiritual, e nós sabemos que Jesus é a verdade e ninguém é dono da verdade. Se você quer saber a verdade, lê a Bíblia. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus não contém a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Jesus Cristo é o verbo de Deus. Essas pessoas que se locupletavam da religiosidade do povo, queriam de toda maneira matar Jesus. Então, os principais dos sacerdotes e os escribas. Aí nós vemos o que? O escriba representa aí a ciência, aquela ciência do status quo, aquela ciência que é chancelada, não a verdadeira ciência. A ciência de pessoas que pretensiosamente dizem: se você pensar diferente de mim, você está indo contra a ciência. Então, esses escribas que representavam a ciência queriam matar Jesus. E os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo. Aí, né, está falando de povo. Então, democracia, está falando dos políticos. As pessoas que tinham poder político, que eram representantes do povo, queriam matar Jesus. Bom, nós estamos vivendo hoje um tempo muito parecido, em que o verdadeiro evangelho triunfa a despeito das perseguições, não perseguições, digamos assim, veladas, tal, mas perseguições no intramuros, perseguições na entrelinha, perseguições camufladas muitas vezes de zelo, amor pela vida, ou etc. Mas apesar disso, o verdadeiro evangelho triunfa. Quem quer se opor a esse evangelho são os barões da religião. Quem quer se opor a esse evangelho e vê-lo aniquilado são os autodeclarados cientistas, né? Quem quer ver este evangelho aniquilado são os detentores da democracia, não é? Os donos do poder, os senhores donos do poder.
Mas graças a Deus, como diz o apóstolo Paulo, graças a Deus, que em meio a tudo isso, o evangelho triunfa. Não é de hoje que Jesus é perseguido. Não é de hoje que querem matar Jesus. Não é de hoje que querem aniquilar o evangelho de Jesus Cristo. Jesus não pode ser mais morto, porque ele está sentado nos céus, reina acima de todo principado, acima de toda potestade. Ele não pode mais ser morto. Mas os princípios do evangelho, aquilo que representa Cristo, sim, todos os dias são atacados, todos os dias são vilipendiados, e compete a mim e a você, que somos discípulos de Jesus, porque fomos favorecidos com a graça dele, né? Fomos favorecidos com o poder do evangelho, não é? Nós que nos enquadramos no meio deste povo aqui, que eles não conseguiam matar Jesus, porque o povo pendia para ele, por causa dos ensinamentos dele e daquilo que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Compete a nós nos colocar em torno de Jesus. Não que Jesus, eu repito, Jesus não pode ser mais morto. E Jesus não precisa da nossa defesa. Mas aqui, figuradamente, né, ele até hoje é perseguido, então os seus ensinamentos compete a nós, que fazemos parte da igreja do Senhor, fazermos um cinturão de proteção desses valores cristãos para que eles não morram. Que Deus nos abençoe. Eu não sei se eu consegui traduzir tudo aquilo que o texto está nos colocando e o que está por trás do texto, mas eu espero ter contribuído para que você reflita, né? Não queira ser o papa da religião, não queira ser o cientista autodeclarado, não queira ser o representante do povo, tá certo? Porque essas pessoas compõem uma força ou compõem forças, né, que se levantam contra o evangelho de Jesus Cristo. Seja discípulo de Jesus, seja discípulo do Senhor. Pense nos benefícios que ele fez na sua vida, na salvação que ele lhe deu, no perdão que ele otorgou pela sua morte vicária. E por tudo isso, coloque-se em torno do nome de Jesus, para que esses esquemas diabólicos que querem destruir a obra do Senhor Jesus sejam derrotados e os seus planos sejam fragorosamente inibidos, não é? Sejam fragorosamente frustrados, para a glória do nome do Senhor. Amém.